Prezados irmãos, neste momento nós vamos dar início à nossa reunião desta manhã. Eu apresento a toda a igreja a minha saudação. Lhes desejo que as bênçãos de nosso Deus, a comunhão do seu divino Espírito Santo, a bênção do seu amado Filho Jesus, nosso divino Salvador, do Espírito Consolador, a nossa gloriosa e poderosa Santa Vó Rosa, bem como de Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, que juntamente às bênçãos do querido profeta Santo Irmão Aldo, que essas bênçãos estejam na vida de todos. Estendo também esta saudação aos nossos amigos e irmãos internautas que a partir de agora estarão conectados conosco, participando também da nossa reunião. Sejam muito bem-vindos à reunião apostólica. Irmãos, aqui é o nosso lar espiritual, é o tabernáculo de nosso Deus, pois se reunimos em nome dele, Deus, para aqui podermos meditar nos seus ensinamentos, para que aconteça o nosso preparo espiritual. E sabemos que a cada reunião que é realizada, nós podemos contar com a presença de santos que são enviados para ajudar nós a realizarmos a reunião. Trazem virtudes preciosas do reino dos céus e irão conceder dessas virtudes a cada um de nós de acordo com o nosso merecimento. Com esta fé, com esta confiança, vamos oficializar a nossa reunião com uma oração. E eu convido os que estão sentados, que puderem, que por gentileza fiquem em pé. Todos em sinal de reverência, vamos orar. Bondoso Deus, glorioso e eterno Pai Celestial, Deus bendito, aqui estamos reunidos no seu tabernáculo mais uma vez, ó Pai, para em seu santíssimo nome realizarmos mais uma reunião. Através desta reunião exaltarmos o seu glorioso e poderoso nome e termos a oportunidade de podermos aprender mais a respeito da sua soberana vontade para que aconteça o nosso preparo espiritual, para que possamos sempre merecer o amparo e a proteção dos seus santos, constantemente sobre o nosso viver, para que cada um de nós apostólicos possamos ser vitoriosos na nossa jornada de fé aqui nesta terra. Suplicamos a Senhora Santa Vó Rosa, nosso glorioso e poderoso Espírito Consolador, a Senhora Santa Mãe Virgem Maria Santíssima e o Senhor querido profeta Santo Irmão Aldo, santos poderosíssimos de Deus, o nosso Pai, concedam assim entendimento a cada irmão, a cada irmã que vai participar desta reunião com muita fé, para que todos nós juntos possamos compreender o recado dos céus, através dessa mensagem importantíssima que chegou até o nosso conhecimento, através do nosso boletim interno oficial. Ao finalizarmos a reunião, possamos sair daqui com o nosso espírito fortalecido e com a certeza e convicção de fé, que alcancemos mais preparo para vencermos a luta do nosso cotidiano. É por isso, Santa Vó Rosa e Santo Profeta Irmão Aldo, que entrego em vossas mãos poderosas todos os atos desta reunião. Tudo que realizarmos aqui nesta oportunidade, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, seja para a honra e glória do reino dos céus. Todo o nosso louvor, adoração e gratidão, não somente neste momento, mas sim para sempre. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte, número 1 no hinário da Igreja Apostólica. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é que grande no poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é
peregrino eu sou, o meu destino é o céu. Peregrino eu sou, o meu destino é o céu. Muitas vezes vejo na estrada o vento, a poeira levantar, poeira em forma de pecado que o inimigo tem levantado para impedir o meu caminhar. Porém, a Santa Forrosa me ajuda a poeira a vencer, com ela neste caminho, poeira do pecado não vai me deter. Peregrino eu sou, o meu destino é o céu. Peregrino eu sou, o meu destino é o céu. Muitas vezes vejo na estrada a chuva, a lama formar. Estas lamas são as dificuldades que o inimigo forma em quantidade para me ver escorregar. Porém, forte mão poderosa me segura e sozinho não ando, nas mãos da Santa Forrosa. Bem seguro eu vou caminhando. Peregrino eu sou, o meu destino é o céu. Peregrino eu sou, o meu destino é o céu. Muitas vezes vejo na estrada tanta luta a enfrentar, sobre muitas formas de pecado que o inimigo tem preparado para me desviar. Porém, nesta caminhada eu não perco o rumo traçado,
pois eu sou um peregrino em marcha, pela Santa Voz Rosa guiado. Um peregrino eu sou, na estrada da vida a andar. Quando chegar o fim desta estrada, preparando eu quero estar para desfrutar as glórias que meu Deus reservou para me dar. Para desfrutar as glórias que meu Deus reservou para me dar. Para desfrutar as glórias que meu Deus reservou pra me dar.
Cantar é ministério cheio de graça sem par. Cantando alegramos a alma, cantando concedemos paz, cantando louvamos a Deus, cantando louvamos Jesus, cantando sempre estamos com os anjos no reino da luz. Cantar é nosso ministério, cantar é louvar, externar a pureza da nossa alma, a firmeza do nosso marchar. Cantar também é pregar a doutrina do Salvador, que nos tempos do fim é mostrar a vontade do Consolador. Sofrendo as lutas da vida, cantando conseguiremos manter um sorriso na alma nos mais amargos momentos. Vivamos a nossa doutrina, ela assim os ensina que luta sempre haverá até o céu chegar. Cantar é nosso ministério, cantar é louvar, externar a pureza da nossa alma, a firmeza do nosso marchar. Cantar também é pregar a doutrina do Salvador, que nos tempos do fim é mostrar a vontade do Consolador. Cantando ganharemos o céu, aumentando nosso galardão, ajuntando tesouros celestes, enriquecemos nosso coração, espalhando a verdade, a justiça, cantando o amor divinal, ajudamos o primo Saldo a ganhar a vida
irmãos, os hinos maravilhosos, né? Que traz uma alegria muito grande. Embeleza a nossa reunião e nos prepara para meditarmos na mensagem escrita e falada. É a partir de agora, convido a todos os irmãos que estão presentes nesta reunião e também os nossos amigos e irmãos internautas que estão conectados nesta reunião para meditarmos mais um pouco na mensagem que foi enviada à igreja através do nosso boletim interno oficial para este final de semana. Meditemos em parte na reunião de ontem e vamos dar continuidade, então, dentro desta reunião, nos minutos que nos restam. E a mensagem tem o título Fé Inabalável. Irmãos, nós podemos fazer uma reflexão da nossa vida e podermos analisar se realmente nós temos esta fé inabalável. Porque precisamos ter. Porque se nós não tivermos esta fé, nós vamos ficar impossibilitados de vencermos na nossa jornada rumo ao reino dos céus. Agora, vamos parar, refletir a vida dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, como ontem meditemos a respeito da fé inabalável de Jó e do santo profeta Daniel. Mas tem outros também, que deixaram este exemplo, né? Como aqueles que foram lançados na fornalha de fogo ardente e que receberam um milagre extraordinário. Também tem um exemplo de Abraão, que foi considerado o pai da fé, porque Deus pediu a ele que fizesse o holocausto do seu próprio filho, e ele não negou. Então ele preparou tudo para fazer, mas Deus fez aquilo para provar a sua fé. E ele tinha tanta fé que tudo o que Deus lhe pedisse, ele fazia. E aí temos o exemplo também, né, de Jesus, nosso Senhor, da sua Santa Mãe Maria Santíssima. E os exemplos mais recentes dos santos formados nesta igreja, que nós depositamos toda a nossa fé e confiança. Santa Avó Rosa e o santo profeta Irmão Aldo. Todos os santos que aqui viveram nesta terra tiveram uma luta muito grande contra o poder do mal. Se foram vitoriosos e hoje desfrutam de galardões no reino dos céus, é por mérito. Irmãos, Jesus, quando cumpriu aqui o seu ministério, ele prometeu que ele precisaria voltar ao Pai, mas que ele não ia deixar o seu povo órfão. Eis que enviarei outro Consolador, mas que o mundo não vai receber, porque não conhece. Mas disse Jesus, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Ou seja, a Santa Avó Rosa foi formada nesta igreja. Mas Jesus precisaria desse Consolador para restaurar a sua igreja.
E foi o que aconteceu. Então, através da Santa Avó Rosa, quando ele pôde formar ela como consolador, ele pôde também restaurar a sua igreja. E ele disse que o Consolador faria as coisas novas e ensinaria aquilo que ele não pôde ensinar quando cumpriu o seu ministério, porque o povo não estava preparado para receber os ensinamentos de Jesus naquela época. Então ficou para o Consolador que ele iria formar. Agora, irmãos, paremos e analisemos que Jesus demorou muito tempo para poder formar o Consolador. Por quê? Porque as pessoas nasciam com uma certa predestinação, predestinado para ser este Consolador, mas que no transcorrer dos dias que se passavam, perdiam esses dons porque iam após o pecado, não conseguiam vencer. E por que não venciam? Porque não tinham esta fé inabalável que precisavam ter, até nascer a Santa Avó Rosa. Santa Avó Rosa nasceu predestinada para ser o Consolador. E ela soube guardar tudo aquilo que ela recebeu de Jesus. E tinha uma coragem inabalável, uma fé inabalável em Deus, em Jesus e na Santa Mãe Virgem Maria Santíssima. Por isso ela se tornou o Consolador e através dela Jesus pôde restaurar esta igreja. E durante 16 anos que ela ficou se preparando para ser o Consolador e dirigindo esta igreja. Então, pelas suas qualidades espirituais, ela foi levada aos céus e galardoada como Consolador e Rainha dos céus. E deixou esta igreja preparada e concedeu a um outro santo que Jesus também prometeu. Haverá um único rebanho e um só pastor. Então, o escolhido de Deus, de Jesus e da Santa Avó Rosa, para ser o sucessor dela, foi o nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Aí, irmãos, vamos analisar também a fé inabalável do Santo Irmão Aldo. Porque todas as lutas que ele enfrentou para manter a estabilidade da doutrina e da disciplina desta igreja, para não deixar o pecado infiltrar dentro desta igreja, porque ele prometeu a Santa Avó Rosa. Então, todo o poder do mal se levantou contra ele. Sabemos disso. E, inclusive, irmãos, pessoas de dentro da nossa igreja, pessoas que foram ricamente abençoados pelo profeta de Deus, se rebelaram contra ele. Mas o Santo Irmão Aldo se desanimou? Não. Não, porque a fé dele era inabalável. E tinha a certeza que ia alcançar a sua grande vitória como alcançou. Agora, eu sempre digo, a vitória da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo não foi apenas deles, foi nossa, né? Foi daqueles que realmente têm esta fé inabalável neles, no poder desses santos formados por Jesus para ser os continuadores da sua obra vicária de salvação nesta terra. Então, irmãos, nós vemos que temos exemplo, baseados nas Escrituras Sagradas, do Velho Testamento, do Novo Testamento, mas os santos que foram formados para conduzir a igreja de Jesus até a vitória final foi a Santa Avó Rosa, o Consolador, e o Santo Profeta Irmão Aldo. E eles ensinaram tudo o que precisa para
uma criatura chegar ao reino dos céus. Por isso que o irmão Aldo, pouco antes de ser levado aos céus, ele disse: a minha igreja está preparada para caminhar. Ele não se expressou ali que a igreja estava preparada para ir para os céus naquele momento, mas ele disse que tudo o que precisava ser ensinado para que a igreja fosse vencedora, e o que é a igreja é nós, não é este templo aqui, ele deixou ensinado. Então, todos aqueles que têm essa fé no poder do Santo Irmão Aldo e obedecem à risca os ensinamentos que ele deixou legado para nós, o destino é o céu. Por isso que ouvimos aí um hino em voz solo, que diz: um peregrino eu sou, o meu destino é os céus. Irmãos, o nosso destino é o céu, agora vai depender de cada um de nós, porque não é porque somos apostólicos que vamos ser descuidados, não vamos ter fé no poder dos santos, não vamos obedecer à doutrina e à disciplina desta igreja e vamos achar que vamos para os céus, porque não vai. O desobediente não vai para os céus, mas aqueles que souberam guardar como o maior tesouro no seu coração os ensinamentos do profeta Santo Irmão Aldo, que tem como base na sua vida e seguem, então tem a certeza no seu coração e na sua alma, e nesta fé inabalável que um dia, quando for plano divino de Deus, vai ser levado aos céus, vai poder agradecer a Santa Avó Rosa pela sua salvação, vai poder agradecer o Santo Irmão Aldo e aqueles que já conhecem, que a maioria revê-lo novamente, e expressar toda a gratidão pela salvação da sua alma, pela luta deste profeta de Deus, querendo nos salvar. Porque o Santo Irmão Aldo, nós não o vemos agora porque ele está em espírito de verdade no reino do céu, mas ele está bem pertinho de cada um de nós. Ele está lá dentro do nosso lar, se nós pedirmos através das nossas orações a presença dele, para ele nos acompanhar na nossa vida. Ele herdou esse galardão, ele tem esse poder de estar no mesmo tempo ao lado de um dos seus filhos, das suas filhas, dentro do seu lar, na rua, nos estudos, no trabalho, aonde estiver. Então, por isso, irmãos, que nós temos que pedir a Ele, para Ele estar presente na nossa vida, para nós podermos vencer, porque o mundo está cruel. O pecado aumenta a cada momento, e a incredulidade também, a maldade nos corações. Então nós estamos em constantes perigos, mas sabemos que temos essa proteção. Isso é muito maravilhoso, né? Nós sabemos que temos essa proteção. Não vamos, porque temos essa proteção, se expor ao perigo, mas sabemos que nós estamos em constante perigo. Mas o Santo Irmão Aldo está conosco, a Santa Avó Rosa também, e por esta fidelidade deles, por este amor profundo que eles tinham pelo reino dos céus e por Deus, esta fé inabalável, que eles foram galardoados. Ela como consolador, a continuadora da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele como pastor do rebanho do Senhor. E o último profeta de Deus a pisar sobre esta terra. Então isto é muito glorioso e maravilhoso. E nós temos que pensar nisso. Valorizar o ministério desses santos, valorizar esta igreja. Porque esta igreja é tudo para nós. Igreja essa que eles deram as suas vidas por ela. Então nós devemos também de ser muito justo com eles, né? Ser obediente, participativo nos nossos ministérios, participando das nossas reuniões, valorizando esta igreja,
porque foi esta igreja que nos fez conhecer o poder de Jesus como realmente Ele é. O poder da nossa Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, e o poder dos santos de Deus. Então nós compreendemos, né, o que temos que fazer para nós chegar nos céus. E o irmão Aldo nos ensinou, e nós devemos de praticar os seus ensinamentos e sempre tirar um tempo para fazer uma reflexão na nossa vida. Eu estou fazendo tudo o que o santo irmão Aldo pediu? Eu estou seguindo as orientações dos céus? Porque a nossa igreja tem um governo teocrático, ela é dirigida diretamente pelos céus. E se precisar de pedir perdão, vamos pedir perdão. Vamos consertar alguma coisa que não está certa. E vamos procurar melhorar a cada dia que se passa. Fé inabalável. A fé inabalável é uma confiança profunda e firme em Deus e em seus santos, que permanece sólida mesmo diante das adversidades. Trata-se de uma convicção que não se abala pelas circunstâncias, pois está alicerciada na certeza de que Deus é soberano sobre tudo e todos. A epístola aos Hebreus define com clareza: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Essa fé transcende a crença intelectual. É uma entrega do coração, como ensina São Paulo em Romanos, porque como o coração se crê para justiça e com a boca se confessa para a salvação. A palavra fé significa confiança, crença, credibilidade. Ter fé é rejeitar a dúvida e abraçar a confiança plena em Deus. A fé é o alicerce da vida espiritual, como ensinado por Jesus. Se tiver de fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa-se daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Na Igreja Apostólica, a fé é fundamentada em princípios doutrinários revelados e infalíveis, que sustenta o Evangelho do Reino dos Céus. Essa fé se expressa acreditando e crendo na Trindade excelsa, composta por Deus, seu Espírito Santo e o Filho amado Jesus. Cremos em Deus, nosso Pai, como o Criador do universo, da terra, dos céus, da natureza, de todos os santos e anjos e da criatura humana. Sendo um ser todo-poderoso, Ele é onisciente,
onipresente e onipotente. Cremos no Divino Espírito Santo de Deus como o supremo inspirador dos céus, da terra e do próprio Deus. Cremos em Jesus, o Filho amado, que sempre esteve diante de Deus, sendo o primeiro Espírito criado por Ele. Por isso também chamamos de primogênito do Pai. Veio a este mundo como homem, nascido de uma virgem, santa e pura, para aplicar a justiça e o juízo de Deus, bem como para salvar a humanidade do pecado e oferecer a oportunidade de salvação a todos os que são arrependidos, bons e humildes de coração. Na Virgem Maria Santíssima, Imaculada, predestinada e bendita entre todas as mulheres, foi escolhida por Deus para ser a mãe de seu Filho, Jesus. Sua missão lhe concede o direito de assentar-se ao lado de Jesus e receber o galardão de Mãe de Deus, Rainha dos céus e Mãe de todos os filhos de Deus. Na Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador prometido por Jesus, nascida predestinada para essa missão, recebeu de Jesus a revelação de que, no tempo certo, se tornaria o glorioso Espírito Consolador e fundaria a sua Santa Igreja na terra, dotada de poder de revelação, pois falava em nome de Jesus. Conduziu com mão forte a Santa Igreja Apostólica por 16 anos. Essa missão lhe concedeu o direito de assentar-se ao lado de Jesus e receber o galardão de Consolador e Rainha dos céus. Carinhosamente, nós apostólicos o chamamos de Vó ou Santa Vó Rosa. Nosso santo irmão Aldo, primaz da Igreja, sucessor da Santa Vó Rosa, o Consolador, e último profeta a cumprir tão honrosa missão para Deus, nascido e predestinado com um espírito forte e um cérebro perfeito, foi escolhido por Deus, por Jesus e pela Santa Avó Rosa para dar continuidade à igreja que teve a sua origem na missão da Santa Avó Rosa. Esteve entre nós, revelando os mistérios e a vontade de Deus, sempre glorificando o Pai e os seus santos por meio de seu ministério. Cumpriu-se a promessa de Jesus: haverá um só rebanho e um só pastor. O santo irmão Aldo é este pastor prometido, tendo cumprido uma missão que lhe rendeu o título de o grande profeta de Deus, sendo considerado ainda em vida como um anjo de Deus entre nós. Cumpriu fielmente a sua missão, preparando esta igreja para um pleno desenvolvimento e tornando hábito a divulgar o reino dos céus na terra. Nos anjos e nos santos de Deus, pois são seres vivos e poderosos que auxiliam e obedecem a Deus quando designado pelo Criador, podem vir à terra para amparar os bons e humildes de coração, cooperando com Deus na missão de abençoar, salvar, proteger, curar e realizar milagres. Na salvação, pois toda a pessoa que com fé
santifica a sua alma aqui na terra, ao concluir os seus dias de vida, pode ter plena convicção de que o seu espírito vitorioso entrará no reino dos céus, conforme a sua conduta e obras realizadas neste mundo. Receberá de Deus o reconhecimento e um galardão, desde que tenha uma fé inabalável e cumpra as leis e os mandamentos divinos. Afirmamos que a fé e as obras são o caminho da santidade. Jesus ensinou que a fé deve ser acompanhada de obras. Tede fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser-lhes será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tedes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que estás no céu vos não perdoará as vossas ofensas. As obras confirmam a fé. Por isso, se alguém afirma ter fé, mas não manifesta os frutos de uma vida santificada, está enganando a si mesmo. A verdadeira fé não se limita a palavras ou sentimentos. Ela se revela por meio de atitudes, conduta e obediência aos ensinamentos divinos. O apóstolo Santiago ensina: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Esta afirmação reforça que a fé genuína exige prática, transformação interior e exterior e frutos visíveis de santidade. Qualquer pessoa pode desenvolver fé em Deus, desde que se esforce para compreender a doutrina de Cristo e do Consolador. No entanto, esta fé será útil se a pessoa continuar vivendo. Perdão, irmão. Essa fé será inútil se a pessoa continuar vivendo no pecado, ou se estiver dominado pela timidez, pelo desânimo ou ainda por tradições humanas que contradizem a verdade revelada por Deus. Jesus declarou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, é necessário abandonar tudo o que se opõe à verdade divina para que a fé seja viva, eficaz e conduza à salvação. Temos muitos exemplos importantíssimos nas Escrituras que servem de profunda reflexão sobre uma fé inabalável. Jó, o patriarca da perseverança, já era um homem justo e íntegro, próspero em bens materiais e estimado por sua devoção a Deus. Enfrentou provações inimagináveis, perdeu família, saúde e riqueza, mas não blasfemou contra Deus. Em vez disso, prostrou-se e adorou, dizendo: num saí do ventre da minha mãe, e num
tornarei para lá. Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Após a narração desses fatos, sucederam debates entre Jó e os seus amigos sobre a grandeza dos propósitos da divindade e sobre os mistérios da vida humana e a sua culpabilidade. Porém, Jó se arrependeu e pede alívio para a sua miséria. Deus responde a Jó e mostra-lhe a sua grandeza e sabedoria, afirmando que é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento. Então Jó humilha-se perante Deus e disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Deus recompensou sua fé inabalável, devolvendo-lhes em dobro tudo o que possuía, além de conceder-lhes 7 filhos e 3 filhas. Daniel, o profeta da fidelidade, Daniel foi um dos 4 jovens judeus levados à Babilônia para servir ao rei Nabucodonosor. O primeiro sinal de sua fidelidade a Deus ocorreu quando ele e os seus 3 amigos recusaram os alimentos e o vinho da mesa real, por serem oferecidos aos deuses babilônicos. Quanto à formação e educação, os 4 jovens de Judá tornaram-se conhecedores de todos os assuntos da cultura babilônica. No entanto, Daniel recebeu de Deus a capacidade especial de compreender sonhos e visões de todos os tipos. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, o rei teve um sonho perturbador que não conseguia interpretar. Ele convocou os seus magos, encantadores e sábios para descreverem, explicarem o sonho, mas nenhum deles conseguiu. Daniel então buscou a Deus em oração e o mistério foi revelado a ele, levando-o à presença do rei. Daniel interpretou o sonho, cujo principal mensagem era que um dia Deus estabeleceria um reino eterno que destruiria todos os reinos humanos por sua sabedoria e revelação divina. Daniel foi honrado por Nabucodonosor e colocado em autoridade sobre todos os sábios da Babilônia. Mais tarde o rei teve outro sonho e novamente Daniel foi capaz de interpretá-lo corretamente. O rei reconheceu que Daniel possuía o Espírito do Santo de Deus em sua vida. Após passar por um período de insanidade, Nabucodonosor foi restaurado à saúde e passou a honrar e adorar a Deus de Daniel como o Altíssimo. Sobre o governo de um novo rei,
Dário, Daniel destacou-se como um dos melhores administradores do reino e estava prestes a ser promovido sobre toda a nação. Movida pela inveja, outros funcionários tomaram sua execução como não encontraram nenhuma falha em Daniel, decidiram atacar a sua fidelidade a Deus. Convenceram o rei a decretar uma lei que proibia qualquer súplica a um Deus ou a um homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. Ao saber do decreto, Daniel manteve a sua rotina de oração, orando 3 vezes ao dia, como sempre fazia. Os conspiradores o flagraram em oração e o acusaram de violar o decreto real. Embora relutante, o rei foi obrigado a cumprir a lei que não podia ser revogada e ordenou que Daniel fosse lançado à cova dos leões. Por causa da integridade e da fé inabalável de Daniel, Deus enviou um anjo para protegê-los. Fechar a boca dos leões. No dia seguinte, Daniel foi encontrado vivo e ileso. Ele declarou ao rei: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Diante desse milagre, o rei Dário emitiu um decreto ordenando que todos os seus súditas adorassem o Deus de Daniel. E Daniel continuou a prosperar durante o reinado de Dário. A integridade de Daniel como homem de Deus lhe trouxe favor no mundo secular, mas ele jamais comprometeu a sua fé, mesmo diante da intimidação de reis e governantes. Daniel permaneceu firme em seu compromisso com Deus, sustentado por uma fé verdadeiramente inabalável. Na Igreja Apostólica, 2 grandes exemplos contemporâneos de fé inabalável se destacaram: a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Ambos deixaram testemunhos de vidas santificadas como fiéis e verdadeiros filhos de Deus nesta terra. Por esta razão, alcançaram galardão no reino dos céus, permitindo que Jesus cumprisse suas promessas nesses servos leais, fiéis e perseverantes, constituindo a Santa Vó Rosa como o Espírito Consolador e o Santo Irmão Aldo, o pastor por excelência deste rebanho, a Igreja Apostólica. Ambos são exemplos vivos de fé perseverante que inspiram os fiéis a viverem com santidade, obediência e confiança. Cada fiel apostólico deve demonstrar a sua fé em Deus por meio de um bom testemunho, dizendo sempre a verdade, agindo com justiça, honestidade e bondade, e produzindo os frutos naturais de filho de Deus. Assim, revelam as virtudes do coração e a confiança no Consolador, instituído por Jesus, bem como no testemunho das bênçãos recebidas por intermédio da
intercessão do santo irmão Aldo, que também abençoou e realiza milagres na vida daqueles que têm fé inabalável e crê fielmente. Lembrem-se, a fé é acompanhada por obras. Santiago afirma assim também a fé: se não tiver obras, por si só está morta. Portanto, a fé genuína se manifesta em ações práticas de obediência a Deus e aos seus santos, em consideração, respeito, perdão e amor ao próximo. Enquanto vivemos nesta terra, devemos lembrar que a fé inabalável é um processo contínuo. Devemos manter os nossos olhos voltados para Deus e para os seus santos. Independentemente das adversidades que surgirem em nosso caminho, a fé nos ajuda a enxergar além das circunstâncias presentes e a confiar em Deus e em seus santos, mesmo quando não compreendemos o que está acontecendo. Neste mundo em constante transformação, firmamos nossas vidas nesta fé inabalável. Alimentamos por meios da oração, da obediência, da consagração e da perfeita comunhão com o reino dos céus. Nesta fé não se abala pelo que vemos, ela está fundamentada naqueles em que acreditamos e confiamos: Deus, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Amém. Portanto, prezados irmãos e internautas, aí está esta mensagem que nos esclarece muito bem a respeito da fé inabalável em Deus e nos seus santos. Cheguemos, irmãos, ao final da reunião. Resta-me, em nome da Santa Avó Rosa, em nome do nosso santo profeta irmão Aldo e do Conselho Deliberativo, prestar os meus agradecimentos pela presença de cada irmão, de cada irmã, de cada criança nesta reunião. Que a Santa Avó Rosa recompense a todos. Também quero agradecer o trabalho prestado pelos obreiros da congregação, diáconos e diaconisas, tanto na reunião de ontem que nem a de hoje, prestaram o seu trabalho, me ajudando para que nós pudéssemos ter realizado esta reunião maravilhosa. Agradeço a este coral, aos regentes, a músico, a cada coralista. Que a Santa Avó Rosa sempre abençoe o ministério de todos vocês. E também agradeço nossos irmãos e amigos internautas que ainda estão conectados conosco, que acompanharam esta reunião. Agora eu convido os que estão sentados, que puderem, que por gentileza fiquem em pé, todos em sentido de oração, com suas mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas, olhos fechados. Vamos orar finalizando a reunião. Bondoso Deus, glorioso e eterno Pai Celestial, cheguemos ao final da reunião. Resta-nos agradecer ao Senhor pela oportunidade que nos concedeu de aqui estarmos reunidos no Teu tabernáculo, ó Pai bendito, e ter realizado esta reunião maravilhosa. Queremos agradecer também ao Seu Espírito Santo, agradecer ao Seu Filho Jesus, o nosso divino e eterno Salvador, agradecer à Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, agradecer à Senhora Santa Avó Rosa e ao Senhor Santo Irmão Aldo,
por esta oportunidade que tivemos de ter realizado esta reunião tão maravilhosa. Neste momento, finalizando a mesma, a igreja está em oração. Cada irmão, cada irmã eleva a Senhora Santa Rosa ao Senhor Santo Irmão Aldo aquilo que estão precisando. Nesta oportunidade, eu sei que estão atentos ao clamor de todos e concedem de acordo com a justiça divina e também com o mérito. Aqui também, neste púlpito à minha direita, uma caixinha onde foi colocado aqui, depositado, os nomes de pedido de oração. Santa Rosa, Santo Irmão Aldo, eu não sei o que pede, mas a Senhora e o Senhor sabem o que estão pedindo. Às vezes estão passando por grandes lutas e somente com a ajuda da Senhora e do nosso profeta poderão superá-las, essa adversidade na sua vida. Outros estão enfermos, sentindo alguma dor em seu corpo, alguém da sua família, até internado em hospital, sanatório, leito de dor. E através desses pedidos rogam que a Senhora Santa Rosa, juntamente com o irmão Aldo, os visitem. E se for plano divino de Deus, o nosso Pai, pode até mesmo realizar um milagre na vida deles, devolvendo-lhes a saúde, a paz e o bem-estar. Neste momento eu despeço a igreja com a paz do Senhor. Que os santos e anjos do reino dos céus os acompanhem pelo caminho de passar e cheguem até seus lares. Tenham um resto de dia de muita paz, uma boa noite de descanso para iniciar no dia de amanhã uma excelente semana de trabalho. Prezados irmãos, prezados internautas, creio que neste momento estão recebendo a bênção de Deus, o nosso Pai. A bênção de Jesus, seu Filho amado, nosso divino e eterno Salvador. A bênção do Espírito Consolador, a nossa gloriosa e poderosa Santa Rosa. E que a bênção de Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, juntamente as bênçãos do querido profeta Santo Irmão Aldo, esteja e permaneça na vida de todos. Amém. Está encerrada a reunião. Um abraço a todos e até uma próxima.